Alto lá! Converte TV e Rádio apresenta programa Missão Transformadora com o missionário Jorge dos Santos. Apoio Projeto Resgate. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Bom dia, estamos mais um programa Missão Transformadora. Nesse programa você tem espaço para estar refletindo, pensando sobre a missão de Deus e sobre como devemos estar envolvidos, engajados, comprometidos com a missão de Deus. Esse programa tem o patrocínio do Projeto Resgate, Associação Resgate Sergipe, que atua na área de prevenção e também de assistência às famílias que têm problemas de dependência química. O Projeto Resgate agora está em novo endereço, na rua Laranjeiras 671. E o telefone é 3211-4176. Você pode nos procurar e você vai ter ajuda especializada para essa questão tão complexa que é o uso de drogas, é ter alguém que é dependente químico em casa, né? Então você pode ter ajuda especializada, gratuita. Esse serviço é prestado gratuitamente, né? Esse serviço é feito a partir de ação de voluntários diversos, não só que doam seu serviço, como também contribuem financeiramente para que as despesas sejam pagas, né? Então você pode também tornar-se um intercessor desse projeto, você também pode ajudar outras pessoas e famílias, encaminhando-as para que ela possa ligar para o 3211-4176 para receber, né, para agendar um atendimento, né? Frequentemente a família vai com o que está adoecido, na verdade a família inteira nós entendemos que está adoecida em decorrência da relação, né, da chamada codependência, a relação doentia com aquele que tem dependência química. E o Projeto Resgate também atua fazendo projetos, né, realizando ações de prevenção em diversos lugares, né, quer seja através de palestras, teatro ou ainda ações de debates, enfim, e também alguns outros projetos de atividade esportiva, de lazer, onde as crianças podem participar, né, e ter, obviamente, reflexão, espaço para, por meio da brincadeira, do esporte, aprender novos valores que possa fortalecê-la de maneira que ela possa ter fatores de proteção diante da situação de vulnerabilidade e risco que elas vivem. Então vocês podem nos ajudar, né, fazendo contato com o Projeto Resgate, para que a sua doação, você pode estar adotando aí esse trabalho, a sua doação possa contribuir para que outras crianças sejam assistidas, né, atendidas. A gente está aí esse ano fazendo uma parceria com o Projeto Esperança, aqui na Farolândia, e vamos estar, se Deus permitir, desenvolvendo alguns projetos sociais para a geração de emprego e renda, não é? A Lícia deve estar nos ajudando aí na área de gastronomia, temos conversado e devemos estar até o final do mês, se Deus permitir, ter um pré-projeto para estar sendo desenvolvido ali na comunidade, porque um dos aspectos muito desafiadores, principalmente diante de famílias que possuem baixa escolaridade, os membros da família possuem baixa escolaridade, é a questão de geração de emprego e renda. Então nós queremos contribuir para que isso seja possível, né, em ações que possam demandar custos baixos, mas também que possa viabilizar, né, a geração de renda, a geração de emprego, né, não só para adolescentes e jovens, mas também para os pais, né? Nós queremos hoje nós vamos estar falando aqui, né, sobre a obra missionária, não poderia deixar de ser, mas de uma forma específica aqui em Atos dos Apóstolos nós vamos estar refletindo sobre, né, aquele fato de Paulo estar preso e estar diante de Félix e da sua esposa, e o que ele pregou ali, as consequências e enfim, a ação daquele de Félix, qual foi as suas ações diante de Paulo e como a gente deve desenvolver isso nesse ano que promete, né? Esse ano de 2018,
ano onde teremos eleições, né? E a gente quer comentar um pouquinho aí sobre a questão de o cristão e a política, né? Como é que é essa relação, né? Que deve existir, essa relação ética aí, tá? Mas agora nós vamos estar ouvindo aí a música de Guilherme Kerr, né? Composta por Guilherme Kerr, né? Que fala sobre o desejo de Deus é que todos os povos, de todas as tribos e todas as raças possam louvá-lo e glorificá-lo, porque nós somos criados por Deus para o louvor da sua glória. Vamos ouvir então? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Reunidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 la. Cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Então, nós estamos aqui, né, como filhos de Deus, para compartilhar sobre a missão de Deus, a missão que produz transformação onde quer que ela chegue. E o desejo de Deus é que todos os povos, todas as tribos, todas as raças, né? Então, isso está escrito, essa expressão, está escrita lá em Apocalipse, né? E aí quando hoje a gente fala aqui sobre preconceito religioso ou preconceito étnico ou coisa parecida, né? Isso contraria, né, o caráter de Deus, que quer que os povos de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças possam viver pacificamente, né, sabendo que foram chamados para viver em paz, em justiça, né, e não
querendo um usurpar o direito do outro ou sentindo-se na posição de superioridade, porque na verdade todos somos iguais em dignidade e devemos respeitar a dignidade de todos os outros semelhantes, porque independente das escolhas que qualquer ser humano faça, essa dignidade não pode ser negada e nem pode ser aviltada, né? Por sistema nenhum e por ninguém. Então precisamos lembrar que esses princípios são princípios que a palavra de Deus nos apresenta, porque a Bíblia diz que quando Deus nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança, e é porque fomos feitos a imagem e semelhança de Deus que carregamos essa dignidade que não pode ser aviltada, que não pode ser explorada e precisa sim ser fortalecida por meio da mensagem do Evangelho de paz, que aponta para o Criador, que sendo Criador, sendo Deus, Ele se fez um de nós, veio habitar aqui entre nós, para que nós pudéssemos sim viver, né, segundo os seus ensinos. E vamos estar ouvindo mais uma música aí, né, do grupo Logos, que fala que justamente disso: um homem aqui chegou pisando no mesmo chão que todos os outros homens estão, né? E isso é maravilhoso, porque o Deus eterno se fez carne, veio habitar entre nós, e nós temos muito que aprender com Ele. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 2, né, capítulo 2, a partir do versículo 5, assim: e deve existir dentro de nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Ele Deus, não usurpou o direito ou o fato de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, esvaziando-se, né? Então é um Deus que se esvazia. E nós queremos aprender muito e devemos muito aprender com o Cristo, o Filho de Deus, o Deus entre nós, Emmanuel. Vamos ouvir então? Um homem aqui chegou, pisando no mesmo chão que todos os outros homens hoje estão, porque ele veio assim, porque disse amar a mim, porque estendeu-me a mão e prometeu-me paz. Veio pro que era seu, mas muitos disseram não, a ponto de encravá-lo numa cruz. Isso então pra mim, que diferença faz? Qual a minha atitude pra com Cristo Jesus? O mundo será feliz quando entender e aceitar com humilde coração a Jesus, o homem que também é Deus e que veio para dar-nos muito amor. La 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 la. Depois da terrível cruz, para muitos ele acabou, mas isso não foi o fim, pois ressurgiu. E hoje está no céu, mais breve voltará. Será que já estou pronto para com ele subir? O mundo será feliz quando entender e aceitar com humilde coração a Jesus, o homem que também é Deus e que veio para dar-nos muito amor. O mundo será feliz quando
Queridos, estamos de volta aqui. Nós vamos estar lendo aqui o texto bíblico em Atos, capítulo 24, né, que trata aqui da prisão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha ido para Jerusalém, né, e lá o Espírito Santo já dizia que ele ia passar por prisões, né, e tribulações, né. Era a marca do chamado dele. É interessante que, como alguns chamados são marcados por situações tão desafiadoras, mas o Deus que chama é o Deus que está presente na vida daquele que foi chamado. Então nunca vamos estar só. Sempre recebemos da parte de Deus o consolo para a caminhada. Ele nos dá a alegria. E quando Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando vocês são perseguidos por causa do meu nome, né? Lá em Mateus, no sermão, no capítulo 5, no Sermão do Monte, a palavra bem-aventurado é Macarios, né? É aquele que é favorecido por Deus. A felicidade ali, bem-aventurado, ser feliz, a ideia presente é que somos abençoados, somos ajudados, somos favorecidos por Deus. E quem é favorecido por Deus sabe da presença de Deus, sabe da intervenção de Deus na sua vida, tem motivo para ser feliz, mesmo diante da adversidade. Então a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso contentamento não está na ausência de adversidade, mas está na certeza da presença daquele que nos chamou para andar com Ele. E isso é maravilhoso demais. Essa é a nossa convicção e por isso nós falamos do que falamos, né? Nós não falamos em um mundo onde, pelo fato de você ser cristão, está alheio ou nem deve estar alheio ao mundo que lhe cerca, nem achar que está isento das adversidades que cerca a todos os que moram no mundo. Portanto, devemos estar certos e convictos de que o Deus da missão, que é o Senhor da missão, nos chama para sermos participantes da sua missão e devemos então ter essa convicção, como o próprio Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No texto que nós vamos estar lendo agora, eu vou estar lendo aqui, compartilhando com vocês, o apóstolo Paulo, né, ele já tinha sido preso, acusado, e iriam matá-lo, houve trama para matá-lo, né? E aí a relação dos religiosos junto com as autoridades é uma relação um tanto quanto, né, de fisiologismo, né, de defendendo interesses comuns a grupos específicos, tanto o grupo político como o grupo religioso procuravam apoiar uns aos outros para que se mantivesse no poder. E é interessante que eu tenho aqui um texto, né, da revista Ultimato, que diz assim: quem gosta de poder, segundo as Escrituras, é o diabo. O Deus da Bíblia abre mão do seu poder. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse texto aqui, né, retrata aquilo tanto que nós falamos em Filipenses 2, de 5 em diante, como também na música do grupo Logos. Um homem aqui chegou pisando no mesmo chão que todos os outros homens hoje estão, ou seja, ele não veio num tapete, pisando num tapete vermelho, ou não foi distinguido em nada dos demais seres humanos. Ele viveu aqui como um de nós, aliás, em condições das mais precárias, porque ele foi morar na região da Galileia dos gentios, na região, num local chamado Nazaré, que todo mundo não tinha nenhuma expectativa de que viesse alguma coisa boa de lá, né? E no entanto Deus estava com ele, e isso faz toda a diferença quando Deus está na vida de alguém. Quando você é chamado por Deus, se mantenha firme, sabendo que de algum modo Deus vai manifestar sua graça, intervir e vai lhe dar paz, porque o que nós precisamos é a paz decorrente da convicção de que Ele está conosco, né? Então é preciso que nós tenhamos esse cuidado na nossa relação de poder, né, a partir do lugar onde nós ocupamos, que esse lugar possa ser, o lugar e o poder possam ser usados para a glória de Deus. O texto bíblico diz aqui, então, Atos capítulo 24, a partir do versículo 22, que então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho,
o cristianismo na época, né, que estava nascendo aqui, se desvencilhando do judaísmo, né, porque as bases cristãs surgem a partir de Jesus Cristo, né, e Jesus é judeu, né, ele é o Messias, o enviado da parte de Deus, o ungido da parte de Deus, não só para os judeus, mas para todo mundo. O desejo de Deus é que por meio de Jesus, o descendente da mulher, todo o mundo viesse a se reconciliar com Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, quando Jesus começa, né, estabelece a nova aliança, né, o novo pacto por meio do sangue, do seu próprio sangue, então um novo povo é criado, uma nova nação, uma nação e um reino espiritual, o reino do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: o meu reino não é desse mundo, está nesse mundo, mas não é desse mundo. Então os valores do reino do Senhor Jesus Cristo, daqueles que o seguem, é diferenciado e deve ser expresso em ações práticas, né, é essa diferença, né? E aqui então a gente vai ver que Félix conheceu melhor a respeito das doutrinas do cristianismo a partir da exposição do apóstolo Paulo, e adiou a causa de Paulo, dizendo: quando desceu o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios amigos o servissem. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui estava comunicando a respeito da fé em Cristo Jesus para as autoridades, tanto que fazia parte, que eram de alguma forma originários dos judeus, eram descendentes de judeus, como também de outras nações que estavam ali a serviço do Império Romano. Então, aqueles que foram nomeados pelo imperador estavam também tendo a oportunidade de ouvir a respeito do Deus eterno que enviou Jesus para nos salvar, e também o dia em que Deus mesmo julgará a todos, grandes e pequenos. Então essa é a mensagem que o apóstolo Paulo comunica aqui. E dizem assim que dissertando Paulo acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora pode retirar-te, e quando eu tiver tempo te chamarei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Queridos, nós queríamos destacar aqui, né, primeiro a respeito da mensagem que o apóstolo Paulo comunica, né, a Félix e as autoridades ali que estavam ouvindo, né, porque imagine se você chama uma autoridade, junto dela vem os seus assessores, certo? Então, nenhuma autoridade chega sozinha. A única autoridade que entrou nesse mundo sozinho foi Jesus. Os anjos comunicaram, né, e João Batista comunicou, mas ele andava, né, sendo Deus, ele andava sem aquela pompa. Mas aqui, tanto nesse período bíblico, como hoje, né, as autoridades, né, obviamente, têm os seus assessores diversos que estão ali presentes, e o apóstolo Paulo comunicou a mensagem do Evangelho e a ética cristã. Falou de 3 aspectos muito importantes. Falou da justiça, no versículo 25 diz assim: dissertando ele acerca da justiça, a justiça do reino, não é? E é interessante aqui que o Félix, né? Félix, ele como governador, como representante
né, do imperador, ele tinha a função da prática da justiça em sua maneira de administrar politicamente. Então o apóstolo Paulo dissertou a respeito da justiça. A justiça é um tema presente o tempo todo nas Escrituras. Aliás, nós queremos até divulgar, né, a Bíblia Pobreza e Justiça, está na livraria, em Olga, né, livraria Recanto Evangélico, certo? E você pode comprar, tá? Por R$35, mas eles estão fazendo até uma promoção para quem falar que nós indicamos. Você pode comprar por R$30, certo? Pobreza e Justiça. O tema trata de órfãos, viúvas, dos pobres, da justiça e tudo que Deus pensa a respeito da justiça e desses problemas, dessas questões, está lá em destaque, né? E você pode ler e ter um novo olhar sobre as Escrituras Sagradas, tá? Porque frequentemente a gente vai buscar apenas consolo individual e não olhar quais são os interesses de Deus no tocante à justiça, entre outros temas, para que sejamos instrumentos de Deus onde quer que nós venhamos estar. Paulo falou sobre a justiça, falou sobre domínio próprio, outro aspecto também, porque muitas autoridades acham, porque estando ocupando a posição de autoridade, posição de liderança, tendo poder nas mãos, e todos nós, eu inclusive, que temos de alguma forma, exercemos uma liderança e tem poder nas mãos, correm sérios riscos. E precisamos, como o apóstolo Paulo diz, né, exercer o domínio próprio. E é interessante que o apóstolo Paulo fala isso, mas não termina aqui, né? Ele fala também sobre o juízo vindouro, né? Haverá um dia em que o Deus eterno julgará a todos, grandes e pequenos. Então essa mensagem que o apóstolo Paulo faz a exposição aqui, ele faz a exposição diante da autoridade que representa ali o imperador romano, e ele fala com isenção, ele fala sem ter interesse próprio, ele fala a mensagem de Deus. Se ela vai agradar aos homens ou não vai agradar aos homens, é outra questão, porque os mensageiros de Deus não foram chamados para agradar os homens, mas para agradar a Deus e viver, obviamente, em uma relação de civilidade. Não precisamos também estar agredindo a quem quer que seja, mas demonstrando amor, compaixão, mas falando a verdade em amor, né? E aí, depois dessa exposição a respeito da justiça, domínio próprio e do juízo vindouro, o Félix ficou amedrontado e disse: olha, vou te ouvir depois. Vou te ouvir depois. E é interessante que quando ele faz isso, né, nessa hora aqui, né, ele foi como que, digamos assim, impactado, né? Porque nossos atos não ficarão impunes. Deus enviou Jesus para nos dar vida eterna. Jesus pagou pelos nossos pecados. Mas quando o homem, em rebeldia, afronta a Deus, ou quer receber por mérito próprio aquilo que só pode ser concedido por graça, esse homem está perdido. E ele não quis mais ouvir, e também não se posicionou dizendo: o que é que eu preciso fazer? Não, ele disse: olha, vamos parar por aqui. Mas é interessante a atitude, duas atitudes, mesmo depois de ouvir essa vez e outras vezes a respeito da mensagem de Deus exposta pelo apóstolo Paulo. A atitude de Félix foi que ele aguardava, né? Versículo 26, ele esperava que Paulo lhe desse dinheiro, porque ele via que os irmãos na fé, né, iam visitar o apóstolo Paulo, e ele esperava que
alguém juntasse dinheiro suficiente para dar uma oferta, e isso era comum desde aquele tempo. Então corrupção não é algo novo, nem é algo só dos brasileiros. Desde aquele tempo, aqui o imperador, representante do governo romano, Félix, ele estava aguardando que saísse um dinheiro por fora para liberar. Ele ouviu a respeito de Paulo falando sobre justiça e estava querendo que Paulo lhe favorecesse, lhe dando dinheiro para que fosse liberado. E Paulo fazia que não entendia, porque ele não iria, sabotar o plano de Deus. Se Deus quer me tirar dessa prisão, Deus vai ter os seus meios, e os meios de Deus são sempre justos, porque Ele é o Deus da justiça. É o Deus que não se corrompe e nem recomenda a quem quer que seja que queira segui-lo a envolver-se com corrupção. A corrupção produz grandes danos, tanto a indivíduos, instituições e nações inteiras. O nosso país tem sido roubado, saqueado por tantos que de forma algumas coisas aparecem. O que aparece na TV, nas mídias, é apenas uma parte, inclusive a parte que se tem interesse em mostrar, Como disse Assis Chateaubriand, não existe opinião pública, o que existe é opinião publicada. Então tem um processo de edição que se define o que é que vai ao ar e o que é que não vai ao ar. Não é tudo que é mostrado, não. Isso, quem trabalha na linha de jornalismo, na imprensa, sabe muito bem disso, Temos interesses outros, que não podem ser, obviamente, comprometidos. Então, as linhas editoriais, cada mídia tem suas linhas editoriais e que muitas vezes representam interesses corporativos, e políticos, entre outras coisas aqui. O que nós estamos falando aqui nesse texto, e aí alguém pode perguntar, mas missionário, o que é que isso tem a ver com missões? Essa abordagem que o senhor está fazendo aí sobre aspecto político, corrupção, o que tem a ver com missões? Tem tudo a ver com missões. Porque quando o evangelho chega, a ética tem que ser diferente. Se o evangelho do Deus de justiça chega e alguém compreende isso, a ética dele é alterada. Nós estamos comunicando o evangelho, é muito comum e muito frequente, o evangelho que só faz, é um Deus que dá e parece que é um Deus amorfo, sem caráter, sem forma, sem atributos. Não, nosso Deus tem atributos, é um Deus pessoal, Deus que é justo, misericordioso, bondoso, mas que convida a todos, em todo lugar, que se arrependa. Quando um homem que era cobrador de impostos, Zaqueu, estava seguindo a Jesus, observando de longe, subiu em uma árvore ali, e Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu vá entrar em sua casa. E todos ficaram admirados, porque Jesus decidiu convidar um publicano. Publicano na Bíblia é funcionário público, e ele, como publicano, era representante do Estado, trabalhava para o Estado romano, para o Império Romano, responsável pela receita, pela cobrança de tributos. Mateus, o apóstolo, também era publicano. Então, mas Zaqueu disse: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Olha aí a mudança de ética, a mudança de comportamento, a mudança de postura. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, tenho me aproveitado de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais.
Isso é alteração ética. Então, não alguém cuja vida foi transformada por Jesus, a sua ética também foi transformada. Não é apenas a mudança no discurso, é a mudança na mente, no coração e na fala e nas ações. A missão de Deus é que o mundo venha se reconciliar com Deus e venha a abandonar as práticas da injustiça, que envolve, obviamente, a injustiça. A corrupção é uma das manifestações de injustiça, né? Devemos dar a cada um o que é seu, né? E o Félix, que era aqui o representante do Imperador Romano, que estava no comando diante dessa situação da prisão do apóstolo Paulo, chamava frequentemente a Paulo para conversar, mas também tentando ver se conseguia, né, da parte da comunidade cristã, recursos financeiros para liberar Paulo. E muitas vezes, algumas famílias estão no seguinte dilema: olha, se a gente der esse valor X, meu filho vai ser liberto. Se der esse valor a mais em conseguir isso, o esposo será liberto. Eu sei que não vou entrar nessa seara porque é complexa demais, mas o que é importante é que se faça a defesa de forma legítima, de acordo com a lei, onde o culpado seja punido, responsabilizado por suas práticas, e o justo, aquele que, né, não cometeu o delito, haja justiça, de maneira que não lhe seja inculpado, não lhe seja imputado, né, a culpa, o dano, né? Então, esse aspecto aqui da prática da justiça e a questão da corrupção, o aspecto ético. Esse ano é ano de eleições aqui no Brasil. A questão do Caixa 2 é uma questão, né, que apesar do o financiamento das campanhas estarem tendo viés, né, ou seja, será o Estado quem vai, ou seja, os cofres públicos, a população é quem vai pagar pelo financiamento da campanha. Na verdade, se cada político entendesse bem, né, eles tinham que compreender que são funcionários do povo, é contratado pelo povo para servir ao povo. Mas, culturalmente, essa ética não é bem assim. E isso é lamentável, não por causa deles, porque essa é a tendência natural de geração em geração, mas é lamentável por nossa causa, porque a nossa omissão no exercício da cidadania ativa, né, faz com que esses achem que estão no poder e que podem tudo. É lamentável quando alguns não ensinam sobre ética na política e não comentam sobre a questão política para a comunidade cristã, né? Aliás, tem um livro aqui de Paul Freston. Ele é professor na Universidade de São Paulo, na USP, certo? E ele escreveu esse livro aqui, já antigo, né? Da editora Ultimato: Religião e Política, sim. Igreja e Estado, não. Então, você pode, né, conciliar o aspecto religioso e político. Agora, igreja e Estado são instituições que devem estar separadas, cada um atuar dentro da sua área, né? Dentro das suas atribuições específicas. Agora, os cristãos devem sim ter formação a respeito de cidadania, ética e política. Aliás, deveria ter um currículo desde o ensino fundamental, né? Política, para aprender, né, a escolher
né? E muitos pais estão ensinando os filhos a fazer escolhas mais complexas, mas não estamos no nosso currículo ensinando sobre questões básicas, né? Tem alguns que já colocaram no currículo, que é muito importante, né? A economia doméstica, fazer as continhazinhas, gastar, como vai gastar, com que vai gastar, né? Para poder ter esse tipo de educação. Mas também deve se educar no tocante ao aspecto político, né? Para que se possa saber escolher aqueles que vão estar administrando, né, a coisa pública, né? A palavra república quer dizer coisa pública, então não é privado. Eu não vou pegar o que é público e levar para a minha casa. Eu tenho que entender o que é público pertence, é patrimônio de todos e deve ser usufruído e também deve ser cuidado por todos, né? Para que esse fim comum, essa finalidade comum possa ser alcançada. No caso aqui, voltando para o texto bíblico, dentro desse contexto aqui, né? Félix queria dinheiro para liberar Paulo. Paulo, então, ficou preso. E outro aspecto também interessante é que Félix querendo o apoio dos judeus, no versículo 27, querendo o apoio dos judeus, sabendo que agradava aos judeus manter Paulo preso, porque isso lhe dava dividendo político. Então, o que agrada ao povo? Porque quanto mais um governo tiver popularidade, por isso que é medida a popularidade, né? Os institutos de pesquisa estão sempre procurando saber o que é que torna o governo mais popular, né? E aí ele toma medidas que atingem os objetivos, né, daqueles que financiaram a campanha, que pagou para colocar aqueles representantes ali, e ao mesmo tempo reduza, né, esse impacto, né, junto à população, de maneira que ele tome medidas que agradem ao povo, né? E o povo aqui, no caso, né, era liderado, né, pelos religiosos judeus que queria que Paulo fosse não apenas morto, mas se não pudesse ser morto, pelo menos ficasse preso para não causar dano, né, àquele estado de, entre aspas, de paz que eles queriam por meio da não proclamação do Evangelho. Mas nós fomos chamados para pregar o Evangelho, certo? Nós queremos então registrar aqui que o poder político usou dois recursos ruins que causaram dano, né, ao ministério de Paulo. Um foi querendo que Paulo desse um dinheiro por fora, praticasse a injustiça, a corrupção, para sair, se livrar da prisão. Então, foi negado justiça, porque se esperava ter dinheiro. O outro foi que, não tendo ganho efetivo de dinheiro, ele teve ganho, né, do capital político, porque ele, fazendo a pesquisa, ele via que os religiosos judeus começaram a paparicar o Félix, que era representante do governo, então, do imperador romano. Então, ele viu que isso estava agradando ao povo, manteve o apóstolo Paulo encarcerado, né? Pelo máximo de tempo possível, até que acabou o período do mandato dele e foi substituído por Pórcio Festo, né? E isso aqui onde depois o apóstolo Paulo apela para César. É interessante aqui que o apóstolo Paulo, como missionário, experimentou aqui, né, as adversidades de um sistema corrupto que impactou na obra missionária, tanto do ponto de vista de que o poder político estava querendo ganhar
né, popularidade, cometendo a injustiça de manter Paulo preso. E também outra atitude foi que queria retirar dinheiro dos cristãos, né, para que pudesse subornar ao sistema para que Paulo fosse preso, porque foi negado a ele a justiça que lhe era devida. E a obra missionária também ainda sofre essas questões. Mas uma resposta só temos para isso. O Deus da justiça não se aparta daqueles que decidem servi-lo. O missionário Paulo, ele sabia que o Deus Todo-Poderoso, que lhe havia chamado desde o ventre de sua mãe, estava com ele. E nesse mesmo capítulo, né, o Senhor apareceu a Paulo e disse: fala e não te cales. Fala e não te cales, né? Então, porque assim como você testemunhou aqui, você vai testemunhar, né, em Roma. E aí, como diz a palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem coisas que você pode estar experimentando como obreiro, como missionário, como vocacionado, que não é justo, não é justo. Mas Deus está vendo. E em algum momento Deus vai operar de forma sobrenatural, produzindo um milagre, alterando essa realidade, porque Ele é o soberano, o Senhor da história. E cabe a mim e a você buscar a Deus, para que Ele, o Senhor, nos fortaleça e possamos avançar, mesmo quando estamos sofrendo na pele as adversidades, mas devemos manter a esperança, não em um Deus distante, mas um Deus presente, que diz que estaria conosco todos os dias, todos os dias. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a perseverar na prática da justiça, numa vida ética, onde os princípios, né, ensinados por Jesus estejam presentes, e também que possamos manter a esperança na nossa redenção, que está mais próximo hoje do que nunca. Nós louvamos, pois, a Deus por estar aqui esse pouco tempo juntos. O programa Missão Transformadora agradece a você que está nos ouvindo, compartilhe com outros, né, esse tema, né, procure se aprofundar, procure ler livros que tratem sobre temas. Você tem muitos artigos também do Paul Freston, né, que você pode ver e pode estar buscando, né, nos sites de busca. Nós queremos aqui já, além de agradecer e pedir que vocês estejam intercedendo pelo Projeto Resgate, pela RENAS, né, que é Rede Evangélica Nacional de Ação Social, aqui em Sergipe. Se quiser fazer contato conosco, você pode fazer contato conosco, certo? Mas eu queria também dizer que o Colégio Americano Batista, né, nós vamos mostrar aí o Colégio Americano Batista, né, está aí com as matrículas abertas. Você pode, né, ser aquele que pode colocar seu filho, enfim, e pode divulgar sobre uma escola com excelente, né, sistema de ensino, onde tem o DNA cristão, né, Colégio Americano Batista, certo? Para que você possa ter conquistas, né, cada vez maiores. Você sabe que é muito importante a questão da educação, né? Matrículas estão abertas já em 2018 e você pode estar aí participando, né, de diversas conquistas, certo? Também nós queremos divulgar ainda, né, a respeito do nosso, nós queremos divulgar do seminário, né, do Seminário Batista, que está aberto às inscrições. O Seminário Teológico Batista Sergipano funciona, né, no espaço à noite, né, em um dos espaços do Colégio Americano Batista, né, na rua Maybell Taylor, né, que é o seminário, tem um curso de teologia, música sacra e educação religiosa.
certo? Você pode ligar para 3211-2090, certo? E obter informações, certo? Também, na próxima semana, nós vamos estar anunciando sobre o curso EAD, certo? O curso à distância, tá? Que você também, esse curso aqui é curso livre, certo? Do CT Base que nós estamos falando, mas também o CT Base, em parceria com a Faculdade Batista de Minas Gerais, está com o curso, né, reconhecido pelo MEC, né? O curso EAD, e você também poderá fazer contato com o Seminário Batista, né, o CT Base, Seminário Teológico Batista Sergipano, e obter informações sobre o curso à distância, né? 3211-2090, CT Base, Seminário Teológico Batista Sergipano. Você pode ter aí sim uma formação teológica com excelência, excelentes professores, né? Excelente instituição compromissada com as Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe. Sim, vamos ter também, eu queria que, né, se for possível colocar na tela aí, né, vai ter o Semana, certo, de Capacitação e Desenvolvimento Comunitário, certo? SCDC, né? Semana de Capacitação e Desenvolvimento Comunitário. Vai ser em Natal, né? No Rio Grande do Norte, certo? Lá, a Associação de Líderes em Felipe Camarão, certo? Vai estar durante o dia 22 a 26, ou seja, de segunda a sexta-feira, certo? Vai estar um curso intensivo, manhã e tarde, certo? O valor de investimento é R$120 para de segunda a sexta-feira. Excelente, eu participei desse treinamento, dessa capacitação, e se você quiser, né, poderá entrar em contato conosco também, certo? Já tem algumas pessoas que vão, né? O Ricley aqui do Santa Maria vai, e outros irmãos, e aí pode ir uma caravana aqui de Sergipe para estar nesse encontro aí em Natal, tá? Nós estamos encerrando o nosso encontro hoje, vamos estar ouvindo aí o Rap da Paz, e queremos agradecer a todos vocês que estão participando ao vivo e pedir que estejam compartilhando em outras mídias. Um grande abraço, até a próxima semana. Hey, alto lá, Hot Black tá em casa. Satisfação, periferia e região. Vocês estão dispostos? Sim! Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Vamos mudar a história. Vamos mudar a história. Somos a geração do Senhor. Vamos mudar a história. Vamos mudar a história. Vamos mudar a história. Somos a geração do Senhor. Vamos mudar a história. Criança na rua, criança sem educação, criança na escola, ela é o futuro do nosso país. Criança na rua, criança sem educação, criança na escola, porque ela é o futuro do nosso país. Lugar de criança na sala de aula e não largada nas ruas ou trancadas em jaulas. Pare e pense o que se esperar de uma nação onde se oferta menos escolas e mais camburão. Um futuro próspero, livre queira e não distante do amor, largado de qualquer maneira. E não espere pra depois, a hora é agora, pois o amanhã de ontem é hoje. Partiu-se embora, vamos embora, vamos! Vamos mudar a história. Vamos mudar a história.
Criança sem educação, criança na escola. Ela é o futuro do nosso país. Criança na rua. Criança sem educação, criança na escola. Porque ela é o futuro do nosso país. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Criança na rua? Esse é o rap da paz. Hey, alto lá. Converte TV e Rádio apresentou o programa Missão Transformadora com o missionário Jorge dos Santos. Apoio Projeto Resgate. Esse é o rap da paz, esse é o rap